Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro do Evangelho de João. No estudo anterior, nós falamos do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos falar do versículo 13 em diante. O versículo 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi aonde nós paramos com a nossa meditação e o nosso estudo. Mas antes eu quero dizer para você que compartilhe este vídeo com aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Porque este estudo tem por objetivo levar a palavra de salvação, que é Jesus. Levar esta palavra de salvação para que as pessoas entendam e compreendam que só Jesus pode salvar. Então, o versículo 12 diz que nós nos tornaremos filho de Deus quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos em Jesus, em seu nome, no nome de Jesus. Aí o versículo 13 em diante diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, ser filho de Deus não é uma decisão pessoal da gente dizer assim, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Não é bem assim. Tem que passar pelo processo de crer. Tem que crer. É como diz o versículo 12. E porque não é o homem que fala assim, eu quero ser filho de Deus, mas continuar na mesma vida que ele tem, nas mesmas crenças, nos mesmos pecados, nos mesmos deleites da carne, continuar vivendo do mesmo jeito que viviam e dizer que é filho de Deus. Não é assim. Não é pela vontade do homem, não é pelo querer do homem, mas pelo querer de Deus. Quando o homem entrega sua vida para Jesus, aí sim. Quando o homem decide entregar sua vida para Jesus, deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, aí sim ele passa a ser filho de Deus, porque é Deus que o faz isso. Isso é da vontade de Deus, é o plano de Deus, não é o plano do homem, nem a vontade do homem. Aí o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, o Filho de Deus, a palavra de Deus, aqui diz que se tornou carne. Como é que a palavra se tornou carne? A palavra se tornou homem, se tornou humano, porque Jesus era 100% homem, 100% humano e 100% Deus. Ele não era somente homem e nem somente Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era cheio de graça e de verdade, como está escrito aqui, cheio de graça e de verdade. E diz que os homens viram, os homens presenciaram na época, e nós, pela fé, também estamos presenciando. Jesus curou enfermos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermidades que na época era incurável, não tinha solução na época, mas Jesus curava. Jesus curou leprosos, que era a doença terrível da época. Jesus andou por cima das águas. Jesus acalmou a tempestade. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus transformou água em vinho. Jesus trouxe vida, trouxe luz
para o meio do mundo que estava na escuridão, que estava em trevas. Jesus trouxe a luz. E o que Jesus fez durante o seu ministério terreno, esses milagres, que o mundo não conhecia, que o mundo se assustou, que até hoje os que não creem ainda em Jesus, que não têm esse conhecimento, acham que isso é uma lenda, que não foi tudo isso, que não foi bem assim, e tenta achar explicações na ciência. Quantas vezes eu já vi pessoa tentar explicar os milagres de Jesus pela ciência? Mas Jesus é inexplicável para o ser humano. Ele é inexplicável. Nós não precisamos ter explicações de Jesus, nós só temos que crer. E quando nós cremos, ele faz o impossível acontecer na nossa vida, principalmente a salvação, que é para viver em novidade de vida. Aí o versículo 15, João Batista dá testemunho dele e exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Por isso que a palavra, Jesus, o Deus encarnado, existe desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é eterno porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é a palavra de Deus. E todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Aí o versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? O que diz esse versículo 17? Porque a lei são mandamentos, são ensinamentos que nós temos que fazer. Nós temos que exercitar. Nós temos que praticar a lei para poder alcançar o caminho da salvação. Isso foi dado por Moisés, pelo homem. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Porque não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço, não é pela sua bondade, por a minha bondade, que nós somos salvos. Não é porque eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu tenho a esperança da salvação porque eu sou bonzinho. Não, não é porque eu sou bonzinho. Porque eu era inimigo de Deus. Isso vocês vão sempre ouvir aqui, que nós éramos inimigo de Deus. Mas eu praticava coisas boas, eu não fazia mal para ninguém. Nós não alcançamos a salvação por bondade, por sermos bons, mas nós alcançamos a salvação por crer em Jesus. Por crer em Jesus, que é o único que pode nos salvar. Enquanto nós não entendemos este mistério da salvação e cremos em Jesus dessa maneira, nós nunca poderemos ser salvos. Nós nunca seremos salvos. Nunca seremos salvos. Nós sempre andamos naquela dúvida na nossa religiosidade, e sempre andamos no caminho que não leva para a salvação. Aí o versículo 18, para finalizar. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Deus, ninguém nunca viu Deus. Nenhum ser humano até hoje, nenhum mortal, vamos dizer assim, viu Deus. Mas Deus se revelou visivelmente no homem chamado Jesus. Jesus se revelou ali. O Deus se revelou ali em Jesus, que está junto do Pai e o tornou conhecido. Jesus mesmo disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é Deus. Nós nunca vimos o Deus Pai, mas o Deus Pai se fez revelar na pessoa do Filho, Jesus Cristo.
Então, nós lemos, nós meditamos do versículo 13 ao versículo 18. Nas próximas nós vamos continuar do versículo 19 em diante. Então, orem agora comigo para que nós entendamos melhor esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, abre o coração, Senhor, de todas as pessoas, meu Pai, que vão ver este vídeo, que vão meditar comigo nesta palavra. E Deus, abre o coração para que ele veja, meu Pai, para que ele entenda, meu Pai, para que ele compreenda que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada, meu Pai, nada está oculto aos teus olhos. E salvação, meu Pai, a salvação vem do Senhor. Não tem outro que pode salvar. Ah, meu Pai, como está escrito na tua palavra, que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, o nosso Redentor, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida abundante, nos dar esperança de vida eterna. Somente Jesus o Cristo, Senhor, que nós possamos crer neste Jesus, no Jesus amado, neste amado e Salvador Jesus, que nos deu a vida. Meu Pai, que nós possamos crer nele, que todas essas pessoas, meu Pai, que estão orando comigo, que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, que venham a entender a Tua palavra, Senhor, venha a compreender, coloca no coração deles, meu Pai, a revelação da Tua palavra, Senhor, quebranta esses corações, salva essas vidas, liberta essas vidas, Senhor, deste mundo terrível, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, ter a esperança da vida eterna. Abençoa esse dia, meu Pai, a cada um deles que estão orando comigo, dá um dia abençoado, no nome de Jesus, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém e amém.